Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Lima, sou professor de Direito Administrativo aqui do CDF Concursos e hoje eu vou ministrar para vocês um mini curso sobre agentes públicos, tá? Nesse mini curso nós vamos trabalhar as normas constitucionais que regem, os agentes públicos, tá? Quando a gente fala de agentes públicos, como nós vamos ver no nosso mini curso, nós estamos falando sobre servidores públicos, empregados públicos e demais agentes que compõem, o rol de agentes, que servem ao Estado, tá ok? Inicialmente é importante você verificar que o assunto agentes públicos, ele é balizado principalmente por normas constitucionais, que se encontram basicamente a partir do artigo 37 da Constituição e normas infraconstitucionais, como a Lei 8.112, a Lei Complementar 840, aqui do Distrito Federal, entre outras normas que regem, os servidores de estados e municípios, ok? Então, nessa primeira parte, nós vamos trabalhar o conceito de agentes públicos, o conceito de agente público, a diferença entre cargos, empregos e funções públicas, como se dá o acesso a cargos e empregos públicos, os requisitos de ingresso no serviço público, bem como o principal modo de entrada, de ingresso no serviço público, que é por meio de concurso público. A gente vai ver que é um dos principais, mas não o único, ok? Vamos lá? Bom, primeiramente nós vamos trabalhar o conceito de agentes públicos, tá? Então, primeira coisa que eu quero que você tenha em mente, que agente público seria o gênero, E nós temos também as espécies, servidores públicos, empregados públicos e demais pessoas, que a gente vai ver aqui, tá? E nesse conceito de agentes públicos, nós vamos ver que os agentes públicos são pessoas físicas, incumbidas do exercício de uma função estatal. Então, o que é o conceito de agente público? São pessoas físicas, não pessoas jurídicas, são pessoas físicas que exercem determinada função estatal, ok? Seja ela professor, policial, um mesário, que trabalha em uma eleição, ok? Essas são pessoas, que são considerados agentes públicos, ok? A expressão agente pública deve ser entendida em sentido amplo, tá? Então, como a gente viu, é qualquer pessoa que exerce uma função pública de forma temporária ou definitiva, ok? De forma temporária ou definitiva. Nós temos, normalmente nós relacionamos, os agentes públicos àquelas pessoas que são concursadas, que exercem a função de forma definitiva, mas podem ser aquelas pessoas que exercem temporariamente uma função, Como eu disse, já é o caso de mesários, que trabalham em funções nas eleições. Pode ser um agente público, um servidor temporário, aquele que trabalha no Exército, por exemplo, nas Forças Armadas, ele é contratado, por exemplo, para um prazo máximo de até 8 anos, tá? São agentes públicos temporários, tá ok? De forma gratuita ou remunerada. Então, essa função ela pode ser tanto de forma gratuita ou remunerada, tá ok? Então, por exemplo, os mesários, eles não percebem remuneração. De forma contrária, por exemplo, aquele servidor, um auditor da Receita Federal, ele exerce a função de forma remunerada. O mesário, ele não recebe uma remuneração, tá ok? Mas ambos são considerados agentes públicos, tá ok? As funções podem ser de natureza política, administrativa ou jurisdicional. Política, administrativa ou jurisdicional. Política é aquela pessoa, por exemplo, um deputado, Um deputado, ele é um agente estatal, um agente público que exerce uma função política. Um auditor do Tribunal de Contas da União, ele exerce uma função administrativa. Ao passo que um juiz, que julga, as lides judiciais, ele é considerado, ele exerce uma função jurisdicional,
Tá? Então, é importante que você tenha essa noção de que agente público é em sentido amplo, ou seja, de forma temporária ou definitiva, de forma recebendo ou não remuneração e podendo exercer funções políticas, administrativas ou jurisdicionais. Ok? Prosseguindo, agora nós vamos ver uma diferenciação muito cobrada em concursos públicos, tá? Que é a diferenciação entre cargo, empregos e funções, tá ok? Os cargos e empregos, nós vamos ver aqui nos próximos 2 slides, os cargos e empregos são ocupações, são locais, são caixinhas que são alocadas num determinado órgão, né? Tem aquele cargo, o cargo de coordenador, o cargo de auditor, o cargo de analista, tá? Que são colocadas, né, para o exercício, para que pessoas físicas exerçam suas funções, tá ok? Então vamos lá ao conceito de cargo, tá? O que é cargo? Cargos são ocupações, tá? Criadas nos órgãos para serem providos por servidores públicos que exerçam suas funções em órgãos e entidades de direito público. Daqui nós já extraímos uma informação importante, tá? São entidades de direito público, tá? Que nós vamos ver que os empregos são entidades de direito privado, ou seja, são estatais, são empresas públicas e sociedade de economia mista. Os cargos estão na administração pública em entidades de direito público, ou seja, que entidade de direito público? Né? São os órgãos, a Receita Federal, o Tribunal de Contas da União, a ANAC, a Anatel, são esses órgãos, mesmo que seja da administração direta ou indireta, né, que a gente vai trabalhar em momento futuro, né, essas entidades são de direito público, ou seja, elas têm cargos. Se essas entidades fossem de direito privado, elas deveriam, entidades públicas, mas de direito privado, elas teriam empregos, como a gente vai ver no próximo slide, ok? Então a informação importante aqui, né, que os cargos são cargos nas entidades de direito público, ok? O vínculo normalmente é um vínculo estatutário. É um vínculo estatutário. A gente vai ver que os empregos públicos são vínculos seletistas. Vínculo estatutário, que a gente quer dizer, é aquele regime jurídico, né, onde você tem, o servidor tem estabilidade, né, o servidor público tem estabilidade, ele tem as prerrogativas de servidor público, em sentido estrito, né, ao passo que o regime jurídico nos empregos públicos, tá, nos empregos públicos das entidades, né, sociedade de economia mista e empresas públicas, é um regime seletista normalmente, tá, ok? Bom, prosseguindo, né, quem ocupa os cargos públicos, em regra, são os servidores públicos, são aqueles agentes públicos que eu falei para você, né, que seria o gênero, na espécie servidores públicos, aquele servidor em sentido estrito, tá ok? A gente vai trabalhar mais isso à frente, tá? Então o cargo aqui, né, ele pode ser efetivo, tá? Ele é provido por meio de concurso público, tá? Ou em comissão, que é o de livre provimento e exoneração, tá? Então, o cargo efetivo é aquela pessoa que prestou concurso, fez a prova, fez um concurso para administração, para uma entidade de direito público. Por exemplo, você prestou concurso para o TJDFT ou para a Polícia Civil, né? São entidades de direito público, tá ok? Você prestou concurso lá, né, aquele concurso para provimento de cargo efetivo, e você vai ocupar um cargo efetivo, tá ok? Um cargo efetivo, tá? Ao passo que nós temos também alguns cargos em comissão, são os famosos, né? E muitas vezes, né, até são mal vistos, né, cargos em comissão, né? Então, os cargos em comissão são aqueles de livre provimento e exoneração. Não tem a necessidade, né, não tem a necessidade de aquela pessoa que for ocupar aquele cargo seja um servidor efetivo. Pode ser uma pessoa que não tenha vínculo nenhum com a administração. Ele nunca prestou um concurso, mas por algumas competências técnicas, né, que é o que a gente espera, ele vai ocupar um cargo em comissão. Tá, ok? Então é importante você diferenciar cargo efetivo de cargo em comissão. Cargo efetivo, aquela pessoa que prestou concurso público. Cargo em comissão, é aquela pessoa que exerce um cargo de livre provimento e exoneração. Ou seja,
ela não precisa fazer concurso e, a critério da autoridade que a nomeou, ela pode ser também exonerada, ela pode ser tirada do cargo, tá ok? Então, isso é importante nesse slide, tá ok? Agora a gente vai trabalhar com os empregos públicos, tá ok? Também se referem a ocupações, como a gente já disse, né? Porém encontram-se na administração indireta. Mas quais entidades da administração indireta? Aquelas de direito privado. Relembrando aqui, né, se você já estudou, mas para aqueles que ainda não estudaram, na administração indireta nós temos autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, né, conforme o decreto 200 de 67. Então, as duas primeiras, fundações públicas e autarquias, são de direito público. Tá? A gente vai ver também na nossa aula que algumas fundações públicas podem ser direito privado, tá ok? Mas, em regra, as autarquias e fundações públicas, direito público. Já as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas são de direito privado. E o que isso quer dizer? Que lá nós temos empregos públicos. Nós não temos cargos públicos, nós temos empregos públicos. Essas pessoas, né, que exercem esses empregos públicos, elas têm um vínculo seletista. Ela tem um vínculo seletista com o ente que a contrata. Por exemplo, um empregado da Petrobras, que é uma empresa estatal, okay? É uma sociedade de economia mista, essa pessoa, aquele engenheiro da Petrobras, ele tem um vínculo seletista. Ele ocupa um emprego público, tá ok? Então é importante que você saiba fazer essa diferenciação, tá ok? E como nós já dissemos, né? Se lá nos cargos públicos são empregados públicos, aqui nós temos a figura dos empregados públicos, ok? Então é importante você diferenciar cargo público de emprego público, tá ok? Adiante nós vamos trabalhar sobre as funções públicas. O que são funções? A função, diferentemente dos cargos e empregos, se referem lá, os cargos e empregos se referem a ocupações, as funções, na verdade, são encargos, são as competências daquelas competências atribuídas aos órgãos, aos cargos e aos agentes, tá ok? Então, o que seria, no caso, a função? Qual é a função, por exemplo, de um auditor do TCU? Exercer atividades de controle externo da administração pública, tá ok? Qual é a função de um auditor fiscal da Receita Federal? Entre elas, né, tem várias atribuições, mas, por exemplo, o lançamento do crédito tributário, tá ok? A função de um especialista de uma agência reguladora, né? Exercer atividades, né, inerentes àquela agência, né, seja a Anatel, seja a ANAC, exercer as atividades atinentes ao cargo, tá ok? Então, aqui as funções são as atividades, são as competências desenvolvidas, né, as atividades atribuídas aos órgãos, entidades, né, aos cargos e aos próprios agentes, tá ok? No caso aqui, né, a gente poderia falar muito mais sobre funções, mas o que é mais cobrado em prova relacionado às funções são as funções, se elas são funções temporárias ou são funções de confiança. As funções temporárias, né, elas atendem a uma necessidade de contratação temporária. Ah, eu preciso de um agente recenseador, por exemplo. Qual a função desse agente recenseador? Ele vai fazer o censo, né, do IBGE. Então eu contrato de forma temporária uma pessoa para exercer aquelas funções, para ir lá fazer a coleta dos dados nas residências, né, das pessoas, para fazer o censo demográfico, né? E também ela atende, né, a excepcional interesse público. O que ocorre? O que é isso? Excepcional interesse público. Porque a regra é contratar por concurso público. Aqui nas funções temporárias, normalmente é um processo seletivo mais célere, mais rápido, não é aquele concurso público que a gente está acostumado. Tá ok? Então, essas seriam as funções temporárias. Outro tipo de função que a gente tem são as funções de confiança, tá ok? São as funções de confiança, tá? As funções de confiança, tá? Elas são privativas de servidores efetivos, tá? Então,
lá a gente vai ver que dentro de um cargo em comissão, um percentual do número de cargos em comissão, eles são destinados às funções comissionadas, às funções de confiança, tá? Na verdade, que elas são privativas de servidores efetivos. Então, função de confiança privativa de servidor efetivo. Não pode ocupar aquela pessoa que não seja concursada, não seja um servidor efetivo. Tá ok? Bom, então aqui a gente tem uma diferenciação, tá? Entre função comissionada, que eu estava dizendo, né? Que é um tipo de função, e o cargo em comissão. A função comissionada, né? A função de confiança, ela é exclusiva de servidor efetivo, tá? Ela é exclusiva de servidor efetivo, tá? Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. O que quer dizer isso? Então, eu não posso ter, por exemplo, uma função de confiança, uma função comissionada, pela pessoa que exerce atividades burocráticas. Então, a função ela tem que ser de direção, chefia ou assessoramento, tá ok? Não pode ser uma função burocrática, um protocolista, por exemplo. Não pode ser uma função, esse cara não pode ter uma função comissionada. Agora, o chefe dos protocolistas, sim, ele exerce uma função de chefia, ele exerce uma função de direção, tá ok? Então, esse sim, ele pode ter uma função de confiança, tá? Agora, o cargo em comissão, tá? Como a gente havia falado, ele pode ser para qualquer pessoa, independentemente do vínculo dela, pode ser concursada ou não, tá? Pode ser qualquer um. Mais uma vez, ele se destina apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento, né? Como eu acabei de explicar, não pode ser aquela função burocrática, tá? Tem que ser uma função gerencial, ok? E como eu havia dito também no slide anterior, né? A administração ela tem que reservar um percentual, né, mínimo a servidores de carreira. Então, isso evita o quê? Isso evita que o cargo de comissão seja destinado apenas a pessoas estranhas à administração, né? Tem um apadrinhado X, Y, Z. São algumas distorções que podem acontecer nos cargos de comissão. Então, o que a Constituição fala? Falando, olha, mesmo dentro dos cargos de comissão, você tem que reservar um percentual para servidores de carreira. Tá ok? Bom, vamos aqui a uma nova questãozinha para a gente poder treinar. Então, vamos lá. Os empregados das empresas públicas. Então, vamos lá, ele já deu aqui uma dica. Os empregados das empresas públicas submetem-se ao regime seletista e, por isso, estão fora do rol de agentes públicos. Então, aqui é importante que você verifique, né, nas questões que você for resolver, você tem que verificar a questão por completo. Então, é interessante, por exemplo, que você quebre a questão aqui, ó, por exemplo. Tá? Você quebre aqui a questão em duas afirmativas. Vamos analisar a primeira? O que ele fala? Os empregados das empresas públicas submetem-se ao regime seletista. Bom, interessante. É óbvio que se submetem ao regime seletista. A gente viu que empregado público é um vínculo seletista, em regra. Os servidores públicos, né? Aqueles que exercem cargo público, né? O servidor público, ele tem um vínculo estatutário, ok? Então, aqui, os empregados das empresas públicas submetem-se ao regime seletista. Então, essa parte da questão está ok, está certinha, tá? Prosseguindo, o que ele fala? E por isso, né, estão fora do rol de agentes públicos. A gente viu que agente público é o gênero e os cargos públicos e empregos públicos, bem como seus servidores e empregados, eles são espécies do rol, né, do gênero agentes públicos. Então, como a gente viu, agente público é o sentido amplo. Então, essa parte que ele diz que estão fora do rol de agentes públicos, é errado. Eles são também considerados agentes públicos. Não são servidores públicos, são empregados públicos, mas são agentes públicos. Então, daí a incorreção da nossa questão, tá ok? Vamos mais uma questãozinha, tá? O que ele nos diz aqui? As funções de confiança correspondentes a encargos de direção, chefia e assessoramento, aqui a gente quebra, como eu mostrei para você, ensinei para você particionar a questão em duas ou três, para facilitar a sua análise, só podem ser exercidas por titulares de cargos efetivos. Então, vamos lá. Funções de confiança.
são correspondentes a encargos de direção, chefia e assessoramento. O que a gente viu? Funções são encargos. Então, está certo. Outra coisa que a gente viu, direção, chefia ou assessoramento, também está certo. Função de confiança ou até mesmo cargo em comissão, né, eles são para funções de chefia, direção ou assessoramento. Não pode ser aquela mera função burocrática, tem que ser alguma coisa gerencial. Então, essa parte está correta. Agora ele fala, somente podem ser exercidas por titulares de cargos efetivos, que também está correto. Lembra que a função de confiança é só para servidor efetivo. Função de confiança, servidor efetivo. Cargo em comissão, né? Aí pode ser qualquer pessoa, tá? Então a questão está correta, ok? Beleza? Prosseguindo, tá? Como se dá o acesso às funções, aos cargos e aos empregos públicos? Vamos ver o que a Constituição nos fala sobre isso, tá? Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei, tá? Então, aqui tem uma sutil diferença que a gente pontua agora. Os brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados, tá? Podem, bem como os estrangeiros, eles podem ocupar cargos públicos. Então, não existe, né, se é uma questão de prova, vier falando para você que estrangeiro não pode assumir cargo público, ou função pública, ou emprego público, isso é errado, em regra é errado. Por quê? O que a Constituição nos fala? Ela nos fala que tanto brasileiros naturalizados, bem como estrangeiros, podem exercer funções, cargos ou empregos públicos. Só que tem uma diferença. Os estrangeiros, eles devem, né, somente na forma da lei. Então, uma lei, né, uma norma infraconstitucional, ela vai balizar, né, as normas referentes à contratação, né, à possibilidade de estrangeiros ocuparem cargos, empregos e funções públicas. Ao passo que brasileiros, desde que eles preencham os requisitos determinados em lei, eles vão poder ocupar. Então, brasileiro, se ele preencher, né, brasileiro nato ou naturalizado, se ele preencher os requisitos, ele já pode ocupar. Agora, os estrangeiros, mesmo que eles preencham os requisitos, a lei, né, uma norma infraconstitucional, ela vai falar, olha, esse tipo de emprego ele pode ocupar, esse tipo de emprego ele não pode. Normalmente, os estrangeiros são admitidos em instituições de ensino, ok? Então, essa é a sutil diferença que a Constituição nos informa, ok? Então, é importante você saber que brasileiros só devem preencher os requisitos previstos em lei. Já os estrangeiros precisam de uma lei posterior que regulamente como essas pessoas poderão ser contratadas, tá ok? Bom, como eu falei para você, os estrangeiros e brasileiros naturalizados, né, ou brasileiros natos, podem, né, de forma geral, ocupar cargos públicos ou empregos públicos. No entanto, alguns cargos são privativos de brasileiros natos, tá? Alguns cargos são privativos de brasileiros natos. E quais cargos são esses? De presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara ou do Senado Federal, ministros do STF, integrantes de carreiras diplomáticas, tá? Que são os diplomatas, né? Chanceleres e tal, ministro de Estado da Defesa. Então você perceba aqui que não é qualquer ministro de Estado, é o ministro de Estado da Defesa, bem como os oficiais das Forças Armadas, né? No meu caso, eu era oficial das Forças Armadas, né? Então, por eu ser brasileiro nato, eu pude ocupar esse cargo, né? No entanto, um estrangeiro que se naturalizou brasileiro, ele não poderia ocupar a função de oficial das Forças Armadas. Um tenente do Exército, um major do Exército, um major da Aeronáutica, da Marinha, não pode, né? Não pode exercer essa função, tem que ser brasileiro nato, tá ok? Esse tipo de rol aqui, de lista, ele costuma ser cobrado em provas, tá? Normalmente ele dá um caso hipotético, né, para o aluno julgar, para o candidato julgar, e pergunta se aquele cargo, né, ele poderia ser ocupado por um cidadão estrangeiro ou naturalizado, tá ok? Então, ficar atento a esse slidezinho, tá bom?
Prosseguindo, né, quais são os requisitos para ingresso no serviço público? Tá? E aqui é importantíssimo você ter a noção aqui do artigo 37, inciso 2. A investidura, tá? Aqui que é investidura, é o ingresso, a posse, né, vamos dizer assim, em sentido amplo, que a gente não viu ainda a Lei 8.112, né, ou as normas correlatas. A investidura, o ingresso no cargo ou emprego público, ele depende de aprovação prévia em concurso público, tá? Então, a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. Veja que aqui ele não fala do cargo em comissão, tá? Ele não fala do cargo em comissão, que a gente falou que é de livre provimento, ou seja, não precisa de concurso público. Mas, recapitulando aqui, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, tá? Então, o primeiro ponto desse artigo, desse dispositivo, né, desse artigo 37, inciso 2, para assumir cargo público ou emprego público, tem que ser aprovado previamente em concurso público. Esse concurso público ele vai ser de quê? Pode ser de provas ou provas e títulos, tá? Importantíssimo. Ou o concurso ele vai ser somente de prova, seja prova objetiva, discursiva, ou vai ser de prova objetiva, discursiva, oral, né, física, o que for, e títulos. Então, a titulação, ela pode entrar no cômputo da nota do concurso público, tá ok? Então, provas e títulos. Nunca, no atual regramento, um concurso público somente de títulos, tá ok? Sempre tem que ter prova. É prova somente ou prova e título, ok? Prosseguindo, o que ele fala? Ressalvadas, ou seja, né, sempre vai ser concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, tá? Ressalvada as nomeações para cargo em comissão, tá? O que é isso? São os cargos comissionados, como eu havia falado para você, tá? Os cargos comissionados são de livre provimento, são de livre nomeação e exoneração. Então, não precisa aquela pessoa ser concursada, ter passado por prova, ser aprovada em concurso público, tá ok? O que a gente pode aqui, mais uma vez, recapitulando, que a gente pode tirar de mais importante desse dispositivo? Concurso sempre vai ser de provas ou provas e títulos, sempre para cargos e empregos públicos, isso é importantíssimo. Então, aquela pessoa que pretende entrar na Petrobras, por exemplo, ou na Caixa Econômica, ou no Banco do Brasil, né? Aqui eu falei, Caixa Econômica é uma empresa pública, Banco do Brasil e Petrobras são sociedade de economia mista, ou seja, todas pertencem ao poder público, tá? Todas pertencem ao poder público, então elas precisam, né, mesmo que seja da administração indireta, sejam empresas, né, estatais, né, o ingresso de empregados públicos se dá por meio de concurso público, tá ok? Então é importante, não é somente para a administração direta lá que você está acostumado a ver, né, aqueles órgãos lá, da esplanada, dos ministérios, não, né, ou da prefeitura, do estado, não. Pode ser para a empresa também, tá? A empresa precisa fazer concurso público, empresa pública, obviamente, precisa fazer concurso público para contratar o seu pessoal, tá? Um outro detalhe aqui é uma jurisprudência do Supremo. A titulação não pode ser eliminatória, apenas classificatória. Então, o título, né, a titulação, a pessoa tem um mestrado, tem um doutorado, ele não pode ser eliminatório. Ou seja, se o servidor, se o concurseiro lá, ele não tiver nenhum título, ele não pode ser eliminado por isso. Obviamente, ele vai perder ou ganhar classificações a depender da sua titulação, mas ele não pode ser eliminado especificamente por conta de ter ou não ter título. Ele só vai ganhar ou ganhar mais ou menos pontos em decorrência da sua titulação, tá ok? Um outro detalhe aqui, isso aqui a gente vai encontrar no nosso curso regular com maior profundidade, a limitação de idade, né? Isso aqui é mais voltado para concursos da área policial, militar, né? Que lá você tem uma idade X limite, uma idade limite para ingresso do servidor. Então, a limitação de idade ela só pode ocorrer apenas quando justificado pela natureza das atribuições. Por exemplo, um oficial das Forças Armadas tem uma idade X ali. Ele não pode, por exemplo, contratar uma pessoa com idade mais avançada, porque, né, teoricamente, as atividades atribuições daquele cargo ali de oficial mais
moderno ali, né, de menor hierarquia na estrutura das Forças Armadas, eventualmente não permitiria, né, que uma pessoa com maioridade pudesse exercer de forma a contento. Então, de forma satisfatória. Então, existe essa jurisprudência do STF, né, que diz que a limitação de idade apenas quando justificado, né, da natureza das atribuições. Por exemplo, uma pessoa que vai exercer mera atividade administrativa não teria porquê, né, de um órgão X adotar uma limitação de idade. Tá, ok? Ah, não, só pode até 28 anos para ser protocolista de determinado órgão. Não existiria esse fundamento para esse tipo de limitação de idade, tá ok? Prosseguindo, aqui a gente faz um esqueminha do que a gente já falou, né? E algumas informações adicionais. No ingresso no serviço público, qual é a regra? Concurso. A regra é o concurso, não se esqueça disso. Mesmo nas entidades públicas de direito privado, empresas estatais, por exemplo, sociedade de economia mista, empresas públicas, tá ok? A regra é o concurso. Algumas exceções, mandatos eletivos, o deputado, o senador, né, o chefe, o presidente da República, ele não precisa fazer concurso, né, para ingressar no serviço público, né? Embora ele não seja um servidor público, ele está no serviço público, é um agente do Estado. Então, ele ingressa por meio de mandato eletivo. Os cargos em comissão, como a gente disse, cargo em comissão não precisa ser concursado. Aqueles cargos de direção, chefia e assessoramento. Apenas as funções em comissão, né, as funções de confiança, que são funções de confiança, que são privativas de servidores públicos, tá ok? Outra exceção, contratação temporária, tá? Então, não precisa ter um concurso público específico para contratação temporária. Outro detalhe, ministro do STF, ministros dos tribunais de contas, de tribunais superiores, eles não precisam ser concursados, tá? Para exercer as suas funções. Ministro do STF, por exemplo, presidente do STF, ele não precisa ser um servidor concursado. Ministro do Tribunal de Contas, o conselheiro substituto, ele não precisa ser concursado, tá ok? Ex-combatente também da Segunda Guerra Mundial, né, que é uma coisa peculiar, mas ele é um agente público e não precisou prestar concurso para ser considerado um agente público, né, pertencer ao rol de agentes do Estado, tá ok? Bom, aqui dentro do concurso público, tá? Algumas regrinhas aqui esquematizadas para você. Concurso público. A aprovação, né, em concurso público é a regra para investidura em cargo ou emprego público. Como a gente falou, a regra é o concurso público. Exceção, nomeação em cargo declarado em livre nomeação e exoneração, né? Cargo em comissão. Então, é a exceção aqui do concurso público. O concurso deve ser de provas ou provas e títulos, nunca somente de títulos, como a gente falou, tá ok? Por fim, né, a gente comentou aqui, a fase de títulos dos concursos públicos não pode ter natureza eliminatória, apenas classificatória. Então, o título somente para a classificação. Então, se você vai ver que tanto nos nossos mini cursos como nos nossos cursos regulares, tá, a gente utiliza muitos esquemas durante a aula para facilitar a sua memorização acerca dos pontos mais relevantes para a prova. Eu sei que você tem uma infinidade de assuntos para poder memorizar, então a gente traz de forma gráfica para que você facilite a memorização sobre esses assuntos, tá ok? Adiante, uma afirmativa de prova, a gente está terminando o bloco aqui, mas a gente vai trazer uma informativazinha de prova, né? Vamos ver o que nos informa essa afirmativa de prova, tá? Divulgado o resultado final de um concurso público para o preenchimento de cargo em comissão de natureza civil da administração direta federal, os aprovados foram nomeados, tá? Então, interessante aqui, ó, ele já traz algumas informações aqui para você já guardar para resolver sua questão, tá? O que ele fala aqui? Concurso público, foi realizado um concurso público para o preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil da administração federal direta federal, tá? Então é importante, a administração direta, a gente só tem
entidades, né, de direito, órgãos, né, na verdade, órgãos de direito público. Então aqui a gente não está falando de sociedade de economia mista ou de empresa pública, ou seja, das empresas estatais, tá? Bom, prosseguindo, considerando essa situação hipotética e a legislação pertinente, julgue o item a seguir. O concurso público foi necessário porque se tratava de provimento de cargo público na administração direta. Seria dispensável se a contratação fosse para emprego público na administração indireta federal. Bom, vamos analisar novamente, mas à luz de tudo que a gente já viu aqui, a gente já viu que a gente conclui que a questão está incorreta. Por quê? Nós vamos particionar aqui, como ensinei a você, e vamos resolver a questão. O concurso público foi necessário porque se tratava de provimento de cargo público na administração direta. Vamos considerar, vamos ver o que eles apresentam posteriormente, mas não está legal essa parte não, tá? Mesmo se fosse na administração indireta, precisaria de concurso, mas vamos lá. Seria dispensável, uma outra palavrinha que a banca de concurso gosta de utilizar, seria prescindível, mas aqui ele não utilizou, ele ajudou a gente, seria dispensável se a contratação fosse para emprego público na administração indireta federal. Isso é verdade? Não, claro que não, isso é mentira. Mesmo que fosse para emprego público na administração indireta, seria indispensável o concurso público, ou seja, precisa ter o concurso público, é necessário que a gente tenha o concurso público para contratações tanto na administração direta, bem como na administração indireta. Então a questão está incorreta, errada a questão, ok? Tá? Errada a questão. Bom, se aproximando do final, agora a gente fala da validade do concurso público, tá? O concurso público, ele tem validade de até 2 anos, prorrogáveis por uma vez por igual período, tá? O que é isso, tá? O concurso, ele pode ter validade de 1 dia ou até de 2 anos, tá? Não quer dizer que vai ser exatamente de 2 anos. Pode ter validade de 1 ano, ok? Então é de validade de até 2 anos. Ele se prorrogável por quantas vezes? Por uma única vez. E essa prorrogação vai ser por igual período. O que significa isso? Por igual período ao período inicial. Por exemplo, se eu tenho a validade do concurso de 1 ano, eu posso prorrogá-lo por mais 1 ano. Se eu tenho a validade do concurso de 30 dias, eu posso prorrogá-lo por mais 30 dias. Ou se até de 2 anos, que é o mais comum, né, na administração pública, um concurso de 2 anos, ele prorrogável por mais 2 anos, ou seja, o prazo máximo dele de 4 anos, ok? Quando começa a ser contado esse prazo? A partir da homologação do concurso. Não é a partir da prova, não é a partir do resultado das objetivas, das discursivas, nada disso. É a partir da homologação do concurso, que é um ato formal da administração. Detalhe, a prorrogação do concurso é um ato discricionário, ou seja, a administração prorroga o concurso se ela quiser, tá? Não existe a obrigatoriedade de se prorrogar o concurso público, tá? É um ato discricionário, tá? Sob conveniência e oportunidade da administração pública, ok? Mais uma questãozinha para a gente finalizar esse bloco. As contratações de agentes públicos para o exercício de cargo efetivo e permanente de um município devem ocorrer mediante concurso público. A gente quebra aqui a questão. Cuja validade inicial pode ser de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Olha só que interessante. As contratações de agentes públicos para o exercício de cargo efetivo. Cargo efetivo, né? Cargo efetivo a gente está falando de cargo público, servidor público, tá? Não é o vínculo seletista. De um município devem ocorrer mediante concurso. Essa primeira parte aqui ela está correta, está perfeita. Depois, cuja validade inicial pode ser de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Perfeito, é o que nos diz o artigo 37 da Constituição Federal. Tá? Então, essa questão está correta. Bom, a gente termina aqui o nosso primeiro bloco, né, do mini curso de agentes públicos, normas constitucionais. Eu agradeço a você
pela sua atenção e espero você no próximo bloco, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.